Olá, pessoal do primeiro ano, na nossa aula de História, na nossa revisão para avaliação, estamos falando sobre a formação do feudalismo e a sua consolidação. Vou deixando para vocês aqui alguns tópicos importantes que relembre vocês. Agora, não esqueçam de estudar todo o assunto, tanto no livro como nas nossas aulas de vídeo, no Classroom, de todo esse período que nós estamos trabalhando sobre o feudalismo. Então, como não poderia de falar como foi a formação ou início, da Idade Média, sem falar da queda do Império Romano e introduzindo o início da Idade Média. Podemos dizer que houve uma grande participação e desenvolvimento entre esses dois tempos. Então, a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., simbolicamente representava o fim do mundo antigo e o início da Idade Média, um dos períodos mais longos da história da humanidade, totalizando 10 séculos, ou seja, 1000 anos de história, uma vez que o seu fim ocorreu somente em 1453 d.C., com a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, toda a formação do feudalismo foi causada justamente por causa da desagregação do Império Romano do Ocidente. Os povos germânicos puderam se fixar onde antes estavam os territórios dominados pelos romanos, onde todo o território era formado e dominado pelos romanos. Esses povos habitavam as regiões além do rio Reno até o sul da Escandinávia, mantinham hábitos seminômades e viviam do pastoreio e da agricultura. A terra era comunitária e os rebanhos pertenciam aos principais guerreiros. Mas só em época de guerra surgia uma autoridade com poder de comando. E esse poder de comando era chamado de sistema comunitário. Então, dando sequência no que houve sobre a formação do feudalismo, podemos dizer que as grandes migrações e a primeira fase da formação dos reinos medievais foram divididos, reinos que se destacaram nessa primeira fase, como o reino vândalo, o reino dos ostrogodos, reino dos visigodos, reino dos burgúndios e os reinos germânicos, no qual também estava dividido, na segunda parte, o reino franco, o reino dos francos e os reinos anglo-saxões, pela formação do reino franco e a dinastia merovídia, de Clovis, na segunda fase do reino de Carlos Magno e o Império Carolígio. E sobre a consolidação desse reino, dizemos que o feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse de terra que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo teve origem no século V, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. Sobre as características importantes do feudalismo, podemos citar aí que uma das formações dela foi justamente baseada na organização econômica, política, social e cultural, certo? Falando sobre a sociedade feudal na Idade Média, ela estava dividida entre o reino, a nobreza, o clero e os servos. A economia era baseada no pastoreio, e também na agricultura. A política feudal estava dividida justamente na parte de reinos e nobres. A crise do feudalismo, nós vamos seguindo, já foi após, as consequências após a formação, do feudalismo, a consolidação do feudalismo. E, entre outros, podemos dizer sobre a sua divisão, como ela estava dividida os feudos, em manso civil, manso senhorial e manso comunal, ou terras comunais. E concluindo o nosso assunto, falando sobre a sociedade feudal, a sociedade medieval era estamental, era mobilizada e formada pelo rei, nobres, clero, os camponeses também estavam divididos entre vilões e servos. E por falar em vassalagem e suzerania, podemos dizer assim, da seguinte forma: havia também o rei, e entre eles e os nobres existia uma relação de fidelidade militar, chamada de vassalagem. Essa relação funcionava assim: os nobres eram vassalos do rei, e o rei era o suzerano deles.
Existiam também os grandes nobres e os nobres de pequeno porte. Na parte dos camponeses e os servos, como formava a economia e os trabalhos, né, em determinadas terras. Para garantir sua permanência na terra, os servos eram obrigados a pagar diversos impostos feudais com seu trabalho e a parte de sua produção. Então, eram eles a corvéia, a talha, a banalidade, o mão torta e tostão de Pedro. Então, finalizando esse assunto sobre a sociedade feudal, a forma econômica, política e social, né, do feudalismo e toda a sua consolidação, baseada justamente nos bens empregados na terra, no qual era dividido entre várias partes, ao rei, aos nobres, né, ao clero, e outras partes eram entregues para os servos, certo? Para os camponeses. E como eles funcionavam. Nós vimos bem como é que funcionava essa forma justamente de trabalhos na terra, certo? Então, continuem estudando, leiam mais, né? Vejam o áudio mais vezes, vejam as aulas, dê uma estudada sobre toda a formação do feudalismo e a sua consolidação, né? A parte política, social, certo? Sociedade, né? Sobre os reinos, né? Carlos Magno, Clovis e tantos outros que nós vimos, ok? Tenha um bom estudo, estudo para fazer uma boa avaliação. Obrigada e até a próxima.